Fala galera, seriedade de Serrote aqui com vocês para falar mais uma vez aí sobre o mercado da bola, né? O Fluminense está aí desesperado, desesperado assim, essa é a palavra realmente, né? Não vou dizer entre aspas, porque realmente agora, no momento, essa é a palavra. Estamos aí há 5 dias para fechar o mercado da bola aí pro Fluminense, e o Fluminense ainda não tem o seu atacante, não tem ainda o seu zagueiro, e isso está já prejudicando o Fluminense, né? Na temporada passada, desde a temporada passada, a gente já vem pedindo um atacante, já vem pedindo um zagueiro, que tem sido sim o calcanhar de Aquiles do Fluminense, ainda mais depois do Thiago Silva, ainda mais com as ausências dos atacantes do Fluminense, Everaldo que não fazia gol, Germancano que está machucado. Então assim, a gente vem falando disso já tem um período já. E o tempo vai passando, o tempo vai acontecendo, já tem 1 mês, já tinha 2 meses, tinha 3 meses, agora só falta 5 dias. A novela Boanga, né, que era o principal, né, contratação do Fluminense, que seria o principal atacante, inclusive o Fluminense não rendeu. Boanga aí que custava mais ou menos aqui uns 15 milhões, né, de euros para o Fluminense, e isso meio que expôs o Fluminense no mercado da bola, né? Quando o Fluminense vai, né, atrás do Boanga e começa a oferecer muito dinheiro, oferecer isso, oferecer aquilo, os outros clubes no mercado da bola começam a ver que o Fluminense tem, né, um dinheiro para investir, e aí vai inflacionando ainda mais o mercado, né, de acordo com o que vai acontecendo. É o caso do Ávalos, assim, o Ávalos ele tá aí com, vale mais ou menos aí, na minha concepção, uns 6, 7 milhões no máximo, assim. E não é esse atacante todo que o Fluminense precisava ter. Eu acho que o Ávalos, com todo respeito, seria mais um Everaldo dentro do Fluminense. Não acho que não seria esse cara que realmente chegaria para equacionar esse ataque do Fluminense. Mas o Fluminense entrou em negociação porque não tinha outro no mercado, né? Quando ele viu que a novela Boanga não ia acontecer mais, aí começou-se um plano B, um plano C, um plano D, um plano F, que realmente nem tem aparecido, é no máximo um plano B, né? Que já que o Boanga não fecharia mais com o Fluminense. Então o Ávalos começa essa negociação, e aí começa o clube lá querendo mais dinheiro, vou subir, aí o mercado vai inflacionando, até a chegada agora do Rodrigo Castillo, né? O Castillo, né? Como se diz em castelhano. E aí o Fluminense vai pagar aí mais ou menos 10 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões, né? E aí é muito dinheiro? É dinheiro, né, gente? Até porque se você fosse pagar 15 milhões pro Boanga, que é um pouco melhor, vamos dizer assim, mas é o que acontece. O Fluminense se expôs nesse momento no mercado a isso. E aí quando você vai começar a contratar, os clubes vão começando a subir. Não, eu vou pagar 10, mas já 10 eu não quero. Quer dizer, o Fluminense vai falar assim, vou pagar 8, mas 8 eu não quero, vamos chegar a 10. E corre o risco de chegar a 10 e não querer os 10, querer mais. E aí o Fluminense que já está em cima da janela de contratação, é obrigado a pagar, porque o Fluminense fez uma janela ruim, apesar de ter contratado jogadores bons, mas eu digo assim, a janela ruim no sentido de não ter fechado logo o seu atacante, né? Contratou ali um zagueiro, contratou ali um meio campo, né? Fez algumas coisas para o Fluminense que dentro da janela, até dentro da possibilidade, é bom. Trouxe o Savarino, trouxe ali o zagueiro também, né? O James. Então isso foi mais ou menos que dentro da normalidade, dentro do mercado, que o Fluminense resolveu rápido. Mas muita novela se arrastou. E isso foi deixando o Fluminense exposto dentro do mercado da bola, né? A novela Hulk, agora a novela Boanga, né? A própria novela Savarino, que ocorreu, o Savarino também demorou a se ia vir, se não ia vir, mas acabou se fechando. Mas o Hulk, que, quase veio pro Fluminense, estava quase certo, e o Hulk vai vir, Hulk não vem, Hulk vai, Hulk não vem, e não veio. E aí Boanga, e aí o Boanga não veio, a gente não sabe nem porquê, é muito porque, né, os caras lá não são realizadores de sonhos, essa é a verdade. Poderiam realizar o sonho do Boanga, deixando o Boanga vir para futebol sul-americano, vindo para o Fluminense, um grande time do Brasil, mas não, né? Eles têm o Boanga lá também como um ídolo dentro do clube deles, né, o Los Angeles FC, e manteve o cara lá, e tanto que há pouco tempo renovaram aí o contrato dele até 2028, talvez com mais um ano, com bonificações, etc. Fizeram tudo o que tinha que fazer. O Fluminense, por sua vez, colocou dinheiro na mesa, acho que fez o que podia fazer, mas os caras que não quiseram liberar, entendeu? Então isso é até o Fluminense aprender como lidar com o mercado da bola, deixar essas coisas de realizações de sonhos para Papai Noel, sei lá, para Fada Madrinha, seja quem for, mas não o Fluminense dentro do mercado da bola. E é mais uma lição que o Fluminense toma. E aí, perdendo o Boanga, agora a gente vai tentar, e aí nesses últimos 5 dias,
tentar trazer o Rodrigo Castilho, né, que foi aí um matador aí na final da Recopa. E uma coisa de bom ele já tem, né? Ele já faz gol no time do Remo. Então isso já é meio caminho andado pra gente aqui gostar dele. E aí vamos falar um pouquinho aí do futebol dele, porque assim, é um cara que tem 27 anos mais ou menos, né? Também não é isso tudo de atacante, mas eu acho que ele tá abaixo do Boanga, mas acima do Ávalos, por exemplo. Então assim, eu vejo que o Ávalos não seria uma boa contratação, mas o Rodrigo, dentro das alimentações que o Fluminense tem no mercado hoje, seria sim uma boa concentração. E chegaria inclusive para disputar a vaga já diretamente com o John Kennedy. John Kennedy que tem aí feito os gols deles, mas não tem jogado bem em determinados jogos. O último jogo, inclusive, agora contra o Palmeiras, ele entrou e não conseguiu resolver o Fluminense. E assim, o Fluminense teve muitas chances de empatar aquele jogo contra o Palmeiras. O Fluminense foi melhor que o Palmeiras em quase todo momento do jogo. Teve aquele apagão no início do jogo, onde tomou os 2-0. Depois disso, o Fluminense foi dominante no jogo, mas não conseguiu o empate por causa do que não tem esse atacante. Não tem esse cara que mata essa bola, né? Não tem o matador, né? O Germancano tá voltando agora aí, talvez jogue nesse final de semana, jogue nesse domingo, mas provavelmente para outra semana já vai estar no banco, disponível a jogar. Mas teria que ter esse atacante, precisa contratar esse atacante. Então talvez o Rodrigo Castilho seja esse cara hoje no mercado. E aí o Fluminense vai ter que pagar, o Fluminense vai ter que mexer no bolso, porque assim, se perder o Castilho, quem vai vir? Né? Vai vir aí o Ávalos. E aí também tem a questão do zagueiro, que o Fluminense também precisa de um zagueiro, né? Não dá pro Freitas, todo jogo tá falhando. Mais uma vez o jogo do Palmeiras aí exposto tanto ele quanto a dupla de zaga do Fluminense nesse jogo do Palmeiras foi uma coisa horrorosa, né? E assim, tanto Freitas quanto o Ignacio não conseguiram ter um mínimo de tranquilidade dentro do jogo, passar essa tranquilidade para a torcida, a gente que estava assistindo o jogo. Então assim, o Dantas do Novo Horizontino seria mais uma opção de zaga. De repente fazia até uma dupla de zaga com o James. E a gente não sabe. Eu não entendo também porque que o Freitas é titular absoluto nesse time, mas ele é, né? Mas se de repente chega um Dantas e consegue jogar bem, junto com o James, e a gente consegue fazer uma zaga ali mais sólida, mais tranquila para um campeonato que a gente precisa de longo tempo. A diferença no jogo do Palmeiras foi justamente essa. O Palmeiras não jogou melhor que o Fluminense, mas foi essencial. E assim, é o que precisa dentro do Campeonato Brasileiro. Às vezes você tem que jogar mal e vencer. O Palmeiras vence dentro de casa, não jogou bem, ganhou. E no final das contas, isso lá no final do campeonato é o que vai contar. Então muitas vezes você precisa ter uma zaga sólida e um ataque decisivo para fazer esses jogos ruins e matar o jogo. Não precisa jogar bem em todo jogo, não precisa fazer tudo de bom em todo jogo. Então o Fluminense precisa sim contratar o zagueiro, precisa contratar o atacante. E a novela do Dantas do Novo Horizontino é isso. Custa aí mais ou menos uns 2,5 milhões de euros, mais ou menos aí em torno de 15 milhões de reais, assim, mais ou menos. Só que tá em disputa também, né? O mercado não fechou e aí tá disputando com o Botafogo, um Botafogo aí com o Textor que não tem esse dinheiro todo hoje, né, de repente, porque assim, todos os times estão querendo esses dinheiros, o dinheiro antecipado, o dinheiro à vista ou a parcela gigante de entrada, né, e talvez isso seja uma vantagem para o Fluminense aí na questão do zagueiro com Dantas, né, poder pagar mais que o Botafogo no momento. De repente a proposta do Botafogo até seria melhor, com um contrato maior, com não sei o que, outras coisas, mas o dinheiro é o que importa, e o Novo Horizontino também precisa de dinheiro. Então se o Fluminense chega com dinheiro hoje e paga logo esse dinheiro à vista, ou dá a entrada muito forte, maior que a do Botafogo, vai levar. E é isso que o Fluminense tem que fazer nas duas ocasiões, tanto do Dantas quanto o do atacante agora, do Rodrigo, né, do Coelho. Não adianta a gente ficar sonhando aqui com o Nino lá pra frente em junho, porque, gente, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o John Ares, né? Na hora que for disputar com Palmeiras ou com Flamengo, com times que têm dinheiro, o Fluminense não vai conseguir competir. E aí vai ficar esperando um zagueiro, né, até lá, e vai acabar ficando sem nenhum, sem nem outro.
Então é melhor a gente ter um agora, fechar a casinha aqui com o básico. O Dantas talvez não seja esse zagueiraço todo, mas de repente é melhor aí que o Ignacio e que o próprio Freitas. Então já melhora ali nossa zaga. O Rodrigo Castilho não é um atacante fenomenal, mas não é um Boanga, não é, sei lá, um matador, mas cara, é melhor que de repente que o John Kennedy, é melhor que de repente o Everaldo que saiu e resolva pra gente. E é isso que precisa, jogadores que resolvam esses problemas. O Fluminense no momento é considerado ainda, mesmo perdendo para o Palmeiras, o melhor futebol do momento. Só que esse melhor futebol do momento tem 2 déficits, um na zaga e no ataque. Então se a gente contratar logo isso, e só tem 5 dias agora para isso, resolveria os nossos problemas. Então vamos torcer que a diretoria aí, né, seu Matheus, consiga resolver isso rápido. E se tiver que pagar, cara, vai ter que pagar. Agora não tem jeito, agora vai ter que dar o all-in. Infelizmente vai ter que pagar muito, porque é oferta e demanda. Os caras estão vendo o desespero do Fluminense, estão vendo o desespero do mercado, porque estão vendo que o Fluminense não contratou nenhum atacante até o final da janela. Aí dia 3 agora a janela fecha, eles vão ter que pagar. E é isso, eles vão, quer pagar? Pagar 15. E aí, o Fluminense vai pagar 15? Ou vai ficar 100? Aí agora é sinuca de bico. A janela não foi boa justamente por isso. Pecou nesse sentido de atacante que já é uma questão do Fluminense há mais de 2 anos. Então assim, deu mole nesse sentido. Acertou nas contratações do Savarino, do James, conseguiu acertar algumas coisas. E agora, cara, é acertar de vez aí a contratação do zagueiro e do atacante. Diante disso, galera, se inscreva aqui no canal, deixa o like, comenta aqui se o Fluminense está no caminho certo, se vocês acham que deva contratar aí o Rodrigo, se vocês acham que devam contratar aí o Dantas para o Fluminense, lá com o Novo Horizontino. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham desses atacantes e desse zagueiro chegando aí no Fluminense. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e até a próxima seriedade.